Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo, né, Eupídio? O tempo todo o Senhor é bom. Amém? Estou feliz de poder participar da Aliança Jovem aqui com vocês, né, do Eupídio ter tido essa coragem, né, de me convidar para trazer uma palavra. Homem corajoso, Eupídio. Mas amém, eu acredito que o Eupídio é um homem de Deus que acredita muito em nós, no nosso crescimento, no nosso potencial, né, daquilo que a gente tem buscado em Deus nesse tempo, né? E sou muito grato, né, por estar aqui hoje, né? Meu coração está tranquilo, né? Não vim aqui com grandes expectativas de um público enorme, mas vim com grandes expectativas, né, de cumprir aquilo que o Senhor determinou para que acontecesse hoje, né, e de alguma forma contribuir, né, trazendo uma palavra, né. Então, o Eupídio falou no começo que o culto é para uma pessoa só, né, para a pessoa de Jesus Cristo, né. E eu tenho certeza que você que está aqui agora, você que está aí sentado, eu tenho certeza que você veio para esse lugar porque você entende e quer mais de Jesus na sua vida. Porque só quem deixa de estar numa caminha quente, num clima maravilhoso desse, para nós que somos casados, o meu desejo da minha carne era estar deitado, era estar na minha cama, assistindo Chaves, a minha série preferida, mas o desejo do nosso espírito é mais de Deus, né? É querer mais de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aqui, porque você quer mais de Jesus. Amém? Vamos orar mais um pouco. Senhor, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, Senhor Deus, nesse lugar. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já realizou, Senhor, nesse lugar, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, sobre a Aliança Jovem, meu Deus, sobre a vida do Eupídio, sobre a vida da Carol. Meu Deus, nós somos gratos, porque nós temos eles como liderança nesse tempo, Senhor, e nós somos gratos, Senhor Deus, porque nós temos certeza e convicção de que o Senhor vai nos surpreender grandemente, meu Deus, nos últimos tempos, Senhor Deus, sobre a Aliança Jovem, sobre cada jovem, sobre nós, nesse tempo. Meu Deus, eu Te peço que nessa noite, o Senhor, assim como o Senhor ministrou comigo, sobre a minha vida, através dessa palavra, através, meu Deus, de um texto só da Bíblia, o Senhor ministrou no meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no coração de cada um que veio aqui hoje, de cada um dos meus irmãos, dos meus colegas que estão aqui hoje, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar de alguma forma em cada coração, no nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado nesse lugar, meu Deus, em todas as coisas, Senhor Deus, que o Senhor seja glorificado e exaltado no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A vida de pregador não é fácil, né? Eu que tenho uma agenda aí cheia, né? Nada. Mas, conversando com o Eupídio, eu estava dizendo para ele assim, que você ser convidado para trazer uma palavra não é fácil, porque o Senhor, Ele ministra com você, às vezes com um versículo da Bíblia, às vezes o Senhor, Ele ministra ali algumas palavras no seu coração, e são essas palavras
que delas vai surgir um texto, vai surgir uma palavra, uma pregação, né? E a pregação de hoje é algo muito simples, porque a gente vai falar de Jesus, e falar de Jesus é muito simples, não é complicado. Quando se trata da pessoa de Jesus, nós vamos falar exclusivamente de algo muito simples, da simplicidade de Jesus. E o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, através de um texto que está lá em João, no capítulo 15, e o Senhor ministrou muito forte no meu coração, só no versículo 5, né? E desde que o meu cunhado, não sei se vocês conhecem o Marcos Boy, o Boy Júnior, o meu cunhado, ele é meu cunhado, viu? Desde do domingo que ele pregou aqui, que ele usou como texto base João 15, esse versículo ficou, sabe, grudado em meu coração. E olha que eu já tinha lido várias vezes João 15, e o versículo 5 ele tem fixado de uma maneira diferente no meu coração nesses dias, porque é algo que eu estou vivenciando, né? Só eu e Deus, minha esposa, sabe as guerras que eu tenho enfrentado de forma interna, né? E tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. Eu não vou ministrar hoje sobre algo que eu não estou vivendo, eu vou ministrar hoje sobre algo que eu estou vivendo e que eu quero viver, e que eu quero me aprofundar, né? Então em João 15, no versículo 5, diz assim, só o versículo 5, eu sou a videira e vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. É exatamente essas últimas palavras que frisaram de uma forma tão grandiosa no meu coração, que o Senhor ministrou no meu coração e está ministrando até agora, que é quando Ele fala que sem mim vocês não podem fazer nada. E no momento que eu lia diversas vezes, sem mim nada podeis fazer, eu me lembrava de uma palavra, o Mateus até citou aqui também, no dia que o Mateus estava ministrando, do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo considerou como perda tudo aquilo que ele havia construído antes de conhecer a Jesus. Se a gente começar a pensar aqui, dos jovens que estão aqui hoje, quem é que trabalha? Que trabalha mesmo, assim, que ganha um salário, né? Que ganha 3 salários, né? Que ganha 5 mil aí por mês. Não, mas quem trabalha mesmo de verdade, né? Pois é. Agora imagine aí, o apóstolo Paulo, tudo que ele construiu. Se você for estudar a história de Paulo, de Saulo, né, você vai entender que Saulo era um homem muito inteligente, um homem que estudava muito, um homem que estudou nas melhores escolas da época, né, um cara bom de condição, e ele considerou tudo que ele tinha construído como perda. Ou seja, ele declarou exatamente o que Jesus falou em João 15:5, quando Jesus disse que sem mim nada podeis fazer.
Jesus basicamente estava declarando e dizendo e afirmando que sem Ele, tudo que você construiu ou constrói, ou ganha, ou recebe, ou tem, isso não vale nada, não tem importância nenhuma. E se a gente for parar para aprofundar isso é uma verdade. Porque esses dias, eu estava, um conhecido meu, um senhor, ele completou ano, na mesma data que eu completo ano. E ele já tem uns 80, quase 90 anos. Um grande fazendeiro, né? Ele completou ano dia 4/2 agora, né? E eu também completo ano dia 4/2. Ainda dá tempo para você me dar um presente aí, viu? Ainda aceito, atrasado. Mas esse senhor, ele completou, ele tem quase 90 anos. Um grande fazendeiro, com muito gado, com muita terra, com muito dinheiro. Construiu grandes riquezas, mas não tem mais disposição para gastar o dinheiro. Ele trabalhou tanto para juntar, para adquirir, que quando ele veio acordar, ele já não tinha mais disposição para gastar o que juntou. Ele já não tinha mais saúde. Aliás, ele já não tem mais saúde nem disposição para usufruir daquilo que ele conquistou. E aí eu te pergunto, é ou não é nada tudo isso? Você construir tudo isso, você ganhar tantas coisas, tantos presentes, você comprar tantas camisas, tantos shorts, você ir tantas vezes no Imperial Shop, comer um Subway, mas todas essas vezes sem a presença de Jesus, moço, isso não é nada. O Eupídio cortou já quantos cabelos e quantas barbas, né, durante a sua caminhada. Mas imagine se o Eupídio não tivesse Jesus. Tudo isso era nada, né, Eupídio? Aquelas tesouras importadas, tudo era nada. Porque é assim que Jesus resume uma vida sem Ele, né? Ela se resume em nada, né? Em você ter nada. Agora imagine aí, você ter todas as coisas, pelo menos no seu ponto de vista, pelo menos você acha que é todas as coisas, que é tudo na vida, é a melhor faculdade, é o melhor ensino, isso é muito legal, isso é muito bom, isso é importante. Mas imagine, você ter todas as coisas, pelo menos achar que é todas as coisas, e Jesus, naquele grande dia, né, olhar para você e dizer, você não tem nada nas suas mãos, você não construiu nada, porque aquilo que Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo que tudo que você construiu sem Ele é nada. Naquele grande dia, quando o Senhor pedir, mostra as suas mãos, não vai ter nada, porque não é nada, de fato não é nada. Quando Jesus fala que com Ele, né, com Ele, aí sim, você pode todas as coisas. Sem mim nada podeis fazer, mas com Ele você pode todas as coisas. Aí nós vamos começar a adquirir riquezas que vão prevalecer, que vão permanecer, que no grande dia o Senhor vai cobrar e vão estar lá, expostas em suas mãos, aquilo que você construiu. E eu trouxe como tema para essa mini ministração, eu trouxe como tema as evidências sobre alguém cheio de Jesus.
Foi esse o tema que veio, eu falei, não, é esse mesmo, Senhor. As evidências sobre alguém cheio da presença de Jesus, né? E eu não sou muito assim de computador, essas coisas, o meu negócio é anotado no papel, né? Ontem eu fui dirigir o culto dos homens, aí o Tiago, eu vou te mandar aí no teu WhatsApp aí a direção do culto aí, toda organizadinha aí no teu WhatsApp, para você abrir lá e tudo. Não, Tiago, pera aí, moço, vem para cá, bora anotar aqui. Meu negócio é no papel, é anotado. Vai que esse celular dá um pane lá na hora, e aí eu tentando anotado aqui é melhor. Então eu busquei entender um pouco dessa palavra evidência. Eu não sei se você já pesquisou sobre ela, né, o significado dela no contexto hebraico, né? Quando a gente fala do contexto hebraico, a gente está falando do Antigo Testamento, né? E lá no Antigo Testamento, a palavra evidência, ela está intimamente ligada aos conceitos de testemunha, prova e aliança. Um hebraico enfatiza a evidência como algo concreto, visual e atestado por testemunhas. Essa é a palavra evidência, né? Então, quais são as evidências sobre alguém, sobre você, né? Coloca aí o seu eu, né? Quais são as evidências sobre alguém cheio da presença de Jesus? Eu destaquei aqui pelo menos 3 evidências, são várias evidências, mas eu destaquei pelo menos 3 evidências sobre alguém cheio da presença de Jesus. E a primeira evidência de alguém cheio da presença de Jesus é exatamente o que eu falei no começo. Ela sempre busca mais de Jesus. Essa é a primeira evidência de alguém que está cheio de Jesus. Ela sempre quer mais. Sempre quer mais. Ela nunca está satisfeita com o que ela recebeu da aliança jovem passada. Ela quer hoje, que ela quer mais agora, né? Ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Essa é a principal evidência. É por isso que eu falei que você que está aqui hoje sentado, né, talvez muitos não vieram por algum motivo, né? Talvez teve algum probleminha, não puderam vir, mas eu acredito que uma grande parte escolheu o friozinho, a cama e o Netflix, né, o TV Box, para estar em casa. Acredito, sim, porque é bom, não é ruim não. Mas você, assim como eu, escolheu vir para cá, porque entende que você precisa e quer buscar mais de Deus. Então essa é a primeira evidência de alguém cheio da presença de Deus. Ela quer mais. Agora imagine aí, eu pedi alguém cheio, mas o cara quer mais, né? Ele está cheio, mas ele quer mais. É assim, quando se trata do Senhor Jesus, você sempre vai querer mais. É diferente de você ir na pizzaria, pedir uma pizza extra G só para você, e você comer ela quase toda, ou toda, e você está com a barriga cheia, e eu quero mais. Eu duvido. Enquanto você não esvaziar o que você comeu, você não vai sentir vontade de querer mais pizza. Mas quanto mais cheio de Jesus você tiver, mais dele você vai querer. Então é uma fome incontrolável que a gente tem quando se trata de Jesus. E essa é a primeira evidência sobre alguém cheio da presença de Jesus. Se você trouxe Bíblia, você puder abrir ela aí, lá em Salmo 63. Salmo 63. No versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti,
Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca e exausta e sem água. Essas são palavras de Davi. Imagine aí Davi em um cenário de deserto, né? De seca. Um cenário de extrema fome, de grande escassez, né? Imagine aí, imagine você num deserto. Eu nunca fui num deserto. Você já foi num deserto? Já viu um camelo? Eu nunca vi de perto um camelo e eu nunca tive no deserto. Mas eu sei que é bem cansativo o deserto. Deve fazer muito calor, né? E em um cenário de deserto, no deserto, essas foram as palavras de Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. O cara, imagina o cara com fome, cara, cansado, fadigado e desejando intensamente. Ele diz: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. É ou não é? Uma evidência de alguém cheio da presença de Deus. Essa é a evidência. O cara está todo arrebentado, mas ele ainda assim clama pela presença de Jesus. Clama, sabe? Ele diz que a alma dele tem sede da presença de Jesus. E essa é uma verdade, irmãos. Quantos de nós, às vezes, estamos atribulados, que isso é normal na vida de um cristão. Você passar por uma leve e momentânea tribulação, você passar por fases difíceis na vida, de conflitos internos, de divisão entre a sua alma e o seu espírito, uma briga constante dentro de você, você sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o seu lugar, você com crise na sua identidade, sem saber quem você é, você olha no espelho e não se reconhece. Nós temos essas crises de vez em quando, e isso é normal na vida de uma pessoa de carne como nós, na vida de seres humanos imperfeitos como nós, cheios de falhas. Isso é muito normal. Mas é em meio a essas crises que nós precisamos intensificar a nossa adoração, né? Que nós precisamos buscar intensamente, como Davi o buscou, e declarar que a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Amém? E a segunda evidência de alguém cheio da presença de Jesus é que ela sempre anda na luz. Ela sempre está em comunhão com todos. Ela nunca está intrigada com ninguém. Essa é a segunda evidência de alguém cheio da presença de Jesus. Uma pessoa que está o tempo todo perdoando. O tempo inteiro perdoando, né? Essa é a segunda maior evidência de um homem de Deus, né? Um homem que reconhece as suas limitações, um homem que anda na luz o tempo inteiro. Quem tem líder aí, líder de célula? Eu tenho um líder de célula. Se você está há mais de 3 meses sem procurar o seu líder, está errado. É muito provável que a sua lamparina está vazia, não tem azeite nela. E andar na luz
tem tudo a ver com procurar o seu líder e contar a sua dificuldade, contar os seus problemas, as suas lutas, compartilhar as suas lutas. Só assim a gente vai poder ter comunhão com todos. Quando a gente anda na luz, quando a gente entrega as nossas limitações a Deus. A palavra de Deus lá no livro de João 1,7, ela diz assim, ó: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, né? Existe essas duas letrinhas aqui, né? Se você andar na luz. Se você não andar, aí você vai estar em trevas. Aí você não vai ter comunhão. Aí você vai se achar estranho no meio da galera. Aí você não vai conseguir sentir, sabe, aquela vontade de pular, né? Igual tem a música, né? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Você não vai fazer isso. Porque você está preso dentro de você mesmo. Agora, se você liberar isso dentro de você, se você liberar essa prisão interna dentro de você, eu tenho certeza que os seus cultos nunca mais serão o mesmo. E o problema não é o pregador e nem o ministério de louvor. O problema é que você está congelado, né? Você vem para a Aliança Jovem congelado, e de fato nós estamos congelados mesmo, porque está frio hoje. Mas eu estou falando de outro congelamento, né? Do congelamento espiritual. E aí você não vai pular mesmo não, quando o ministério de louvor cantar aqui, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, você vai ficar paradinho, você não vai fazer nada, porque você não vai ter essa chama lhe impulsionando a fazer isso, né? A ser livre, porque você está preso de forma interna. Mas só o sangue de Jesus, esse nos purifica de todo pecado. Amém? E a terceira evidência, irmãos, a terceira evidência de alguém cheio da presença de Jesus é que essa pessoa, ela dá muito fruto, mas muito fruto, ela frutifica, né? E se a gente voltar no livro de João, e a gente voltar lá para o mesmo capítulo, João 15, e no mesmo versículo 5, a gente vai entender que nós precisamos dar fruto, e quando nós estamos com o Senhor, nós damos fruto. E a terceira evidência de uma pessoa cheia da presença de Jesus é essa: ela dá muito fruto. E olha o que João 15 diz, no mesmo versículo, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, ele usa essa palavra de forma proposital, de propósito. Essa palavra permanecer. Se vocês permanecerem em mim. Por que Jesus usou essa palavra permanecer? Porque Jesus, ele não quer você obrigado. De jeito nenhum.
Jesus quer o seu coração voluntário a Ele, de graça. Porque da mesma forma que você pode entrar na presença de Jesus, você também pode sair. A palavra de Jesus diz que você vai entrar e vai sair. E todas as vezes que você entrar e você sair, e você querer entrar de novo, você sempre vai encontrar pastagem. Todas as vezes. Não importa quantas vezes você saiu da presença de Jesus, mas toda vez que você voltar, você vai encontrar pastagem. Você vai encontrar alimento. Porque se a gente for voltar lá na parábola do filho pródigo, ele tinha tudo disponível a ele. Só que em um determinado momento da vida dele, ele decidiu sair da casa do pai dele. E ele saiu, só que ele voltou e encontrou pastagem. Encontrou alimento, encontrou comida. Então a palavra de Jesus, ele colocou essa palavra permanecer, aquele que permanecer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim, aquele que permanecer, ou seja, você tem uma escolha. Você pode dizer não para Jesus, todos os dias. Você pode dizer não. Você sabia que nós vivemos a melhor época? A melhor época, nós estamos em 2026, né, Elpidio? 2026, nós estamos na melhor época para buscar o Senhor. Você tem todos os recursos necessários para buscar a Deus. Você pode pegar seu celular, entrar para o seu quarto e fazer um bocado de bobagem. Pode. Mas também você pode pegar o mesmo celular e você pode usar ele para adorar o Senhor dentro do seu quarto. O mesmo recurso que te faz pecar, que te faz sair da presença de Jesus, esse mesmo recurso ele te faz entrar na presença de Jesus também, se você souber usar, é claro. Mas nós vivemos a melhor época, a época mais fácil, assim, de buscar o Senhor. Mais fácil. Você hoje não precisa de um disquete para ouvir um louvor. Era o disquete, era? O disquete, o videocassete, o toca-disco, né? Você não precisa. Né? Você não precisa... Moço, você não precisa mais nem de um pendrive gravado. Né? Porque a tecnologia te oferece tanta coisa fácil assim para você, para facilitar, né, a sua vida de intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo, se você não usar ela de forma correta, você usa ela para sair da presença de Jesus. Então nós precisamos permanecer, meus irmãos, permanecer nele, para assim nós darmos frutos. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5, 22, 23, ela fala sobre os frutos do Espírito, né? Fala sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu acredito que dentre desses frutos, o que vai manter todos eles em você é esse último bem-ir, o domínio próprio. Eu estou falando de frutos do Espírito. Por exemplo, o amor, né? A alegria, a paz, a paciência. Tem gente que diz que ama, mas não tem paciência, né? Mas o cara ama mesmo.
Por exemplo, eu amo, só que eu preciso melhorar na paciência, né? Com meu filho, por exemplo, eu amo ele, mas eu preciso melhorar na paciência, né? Talvez você é um cara bom, né? Você é bom, você não faz mal a ninguém, só que você não é fiel, falta fidelidade, você ainda mente, você ainda desdroba, ainda é desdrobão, né? Olha, para vocês terem uma ideia, o meu menino tem 6 anos, e ele aprendeu a mentir, e ele não só aprendeu a mentir, como ele aprendeu a construir a mentira, sério, porque na nossa geladeira tinha um rive aberto, um rivão, 2 litros aberto, e tinha um suco natural, e aí ele foi lá onde a minha esposa, eu estava trabalhando, mas eu ouvi, porque nós trabalhamos junto, e aí ele, mãe, eu posso beber suco? Ela, pode. Ele foi lá, copão de alumínio, ninguém vê o que tem dentro, lascou rive, um rive sem gás, já de uns 3 dias aberto, topou de rivão, e aí a minha esposa, como é inteligente, sábia, né? Ela consegue ler nossos pensamentos, ela olhou para ele, tem certeza que isso aí é suco? Bernardo, e aí ele já, com aquela carinha envergonhado, eu falei, Bernardo, moço, tu tá mentindo, moço, pois tu acredita que ele foi lá, ele bebeu o rivão todinho no copo, e ele foi lá e pegou a garrafa de suco, aí mostrou aqui, ó, é suco, mostrando para mim, é suco. Eu, rapaz, para cima de mim, Bernardo. Aí eu fui lá onde ele, peguei o copo, eu falei, moço, da onde que tinha suco, Bernardo? Isso era rive, rapaz. Tu deixa de mentira, homem. E mentiu. E ele aprendeu a mentir e a construir a mentira, a maquinar a mentira. E eu te pergunto, eu ensinei isso para ele? Não ensinei para o meu filho. Eu não ensinei o Bernardo a mentir, nós não ensinamos o Bernardo a mentir lá em casa, pelo contrário, a gente ensina ele a falar a verdade, só que o pecado, ele já está dentro de nós, e mais cedo ou mais tarde, ele vai, sabe, alcançar o meu filho, querendo ou não, o pecado ele vai alcançar o meu filho, só que eu como pai, eu posso muito bem, através de tudo isso que a gente falou, eu posso abreviar ou facilitar o acesso do Bernardo até Jesus Cristo, através daquilo que eu posso viver em Jesus, dentro de casa. Talvez você, filho que está aqui, talvez você não teve a oportunidade de ver o seu pai ali de manhã, de joelho, orando, ou orando com a sua esposa, com sua mãe. Talvez você não teve essa oportunidade. Talvez as lembranças que você tem do seu pai, talvez não são muito boas. Talvez são de pisa que ele lhe deu, né? Talvez foi de castigo. Talvez você tenha poucas lembranças nesse sentido, porque talvez o seu pai ainda não é convertido, né? Ou talvez você se converteu primeiro do que o seu pai. E eu não estou falando isso aqui para você criar mágoa do seu pai. Não estou falando isso. Muito pelo contrário. Eu estou falando isso aqui para você entender que mesmo sem você ter essa referência dentro de casa, Jesus ele te alcançou. Assim como Jesus me alcançou e eu não precisei ver meu pai de joelhos, orando, ou lendo a Bíblia todos os dias, porque o que tem marcado, né, na minha infância sobre o meu pai é coisa muito pouca. O meu pai não era um homem religioso, meu pai não tinha costume de ir à igreja, né, e
As lembranças que eu tenho do meu pai às vezes é de castigo, é de pisa que ele dava na gente, era de palmatória na mão, era de coisa desse tipo, era de cabo de vassoura nas pernas, era derrubando a gente de cima do muro, né, soltando pipa em cima do muro, era essas coisas que a gente tinha lá na infância do nosso pai. Mas o que eu quero dizer para você? Que hoje o Bernardo tem 6 anos, mas eu posso afirmar que dentro de casa ele tem um pai falho, com limitação tem, mas ele tem um pai que busca Deus. Ele tem um pai que todas as manhãs ora, ele vendo. Ele tem um pai que ensinou ele a orar na hora do almoço, né? Essa disciplina. O Bernardo está vendo isso acontecer dentro de casa. E eu tenho certeza que nós podemos fazer isso. Hoje vocês são jovens, mas daqui a pouco vocês serão homens. Daqui a pouco vocês vão casar também. O Mateus está perto. Né, Mateus? Já está ajeitando já os panos, né? As coxas da cama. Mas o Mateus está perto de chegar ao casamento. Muitos homens aqui estão perto de chegar ao casamento. E vocês terão filhos. E vocês jamais devem pegar a criação que vocês receberam dos seus pais e quererem transferir elas para os seus filhos. Jamais. Nós precisamos ser a geração que vai salvar a próxima geração. Precisamos ser essa geração. Você é a geração que vai resgatar a próxima, através do seu exemplo. Os nossos filhos só precisam ver nós fazer, só disso, para eles poderem ir entendendo que nós temos Jesus como referência. O Bernardo, desde pequeno, desde de 2, 3 anos, eu sempre ensinei o Bernardo, eu brinco com ele assim: Bernardo, quem é o teu primeiro pai? Aí ele fala: Jesus. E quem é o teu segundo pai? Aí ele fala: Fagner, né? Eu ensinei isso para ele desde pequenininho. A primeira vez, eu lembro quando eu falei para ele: Bernardo, quem é o teu primeiro pai? Aí ele falou: papai. Ele falava assim: papai, apontando para mim. Eu falei: não, senhor, eu não sou teu primeiro pai, não. Jesus é o teu primeiro pai. Eu sou teu segundo pai. Aí eu ia ensinando ele. Hoje, você pode chegar para o Bernardo, qualquer um de você, pode chegar para ele. E depois você pergunta bem assim para ele: Bernardo, quem é teu primeiro pai? Ele vai dizer: Jesus. E quem é o teu segundo pai? Aí ele vai dizer: Fagner. Desse jeito, ele vai dizer. Pode pegar qualquer hora, qualquer momento, ele vai lembrar, ele vai dizer desse jeito. Porque eu quero que ele se lembre que ele tem uma escolha quando ele chegar na idade da razão. Ele tem uma escolha. O meu filho vai ter uma escolha, né? E nós precisamos pensar dessa mesma maneira, né? Então, essa é a terceira evidência de alguém cheio da presença de Jesus, alguém que dá fruto, né? E é esses frutos que serão cobrados de nós no grande dia. É esses frutos. É o que você fez. É isso aqui que Jesus estava falando lá em João 15. É esse fruto aqui, ó. É isso aqui que vai fazer a diferença. É esse tipo de fruto que a gente adquire quando a gente está com Jesus, quando a gente escolhe Ele para viver. É esse tipo de fruto, né? Eu sei que eu preciso melhorar em muita coisa aqui, na mansidão, no domínio próprio, né? Mas eu tô, né, já dei uma melhoradinha aqui em bastante coisa. Mas são esses frutos que nós seremos cobrados naquele grande dia. Não é o quanto você ajuntou de dinheiro, não é o quanto você ajuntou de boas ações,
sabe, de atos de justiça, né? Não, não é. São os frutos do Espírito, sabe? São quantas pessoas você influenciou para Deus, para chegar até Deus, para ter acesso até Jesus. Foram quantas pessoas você ganhou para Jesus, através do seu exemplo, através de quem você é, através do seu caráter. Eu fico imaginando e lembrando assim, que é como uma empresa, cara, isso aqui. O Eupídio mexe com barba e cabelo, e o Mateus também. Eu tenho certeza que, é claro que eles são profissionais, né? Apesar de eu não ir lá cortar cabelo de vez em quando, porque a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para agendar cabelo. O meu barbeiro, ele tem que cortar meu cabelo em 10 minutos, porque senão bagunça a minha vida, né? E lá eu não tenho tempo para aquele negocinho aqui, sabe? Aquele motorzinho aqui. Não tenho esse tempo, mas eu vou chegar lá. Mas vocês são profissionais naquilo que fazem. Mas eu tenho certeza que o que vai manter a empresa de vocês forte e crescendo é o bom atendimento. É ou não é, Eupídio? É o bom atendimento, é a verdade, né? É a verdade de vocês que vai atrair a clientela. Assim como lá na empresa que eu trabalho, que eu administro, é exatamente isso que vai manter a empresa crescendo. É o trabalho certo, é o atendimento aos clientes de forma correta, é os clientes ver firmeza naquilo que você faz, ver profissionalismo e também educação, né, na maneira de tratar os clientes, né? Coisa que o Senhor está me moldando muito em relação a isso, né? Porque pensa num trem difícil, é você trabalhar no meio de pessoas apressadas para chegar no trabalho, pessoas exigentes, precisando de um conserto ali na sua moto. É complicado. E não é diferente da barbearia, né? Vai chegar pessoas lá apressadas, exigentes, querendo um serviço de qualidade, e nós precisamos ser bons nisso. E aí a gente vai atrair clientela para a nossa empresa. Só que a nossa empresa não é nada, isso vai queimar, vai ficar aqui. Aí o fruto do Espírito, onde você vai atrair pessoas para Jesus, aí sim é o que vai permanecer. É como você se comporta no meio de gente, é como você trata os seus colegas na escola, né, no trabalho, como você trata seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, isso faz toda a diferença. Filho que chama a atenção da mãe, isso é ridículo, ridículo isso, né? Tem um local que eu gosto de comprar bolo de manhã, e tem um jovem lá, que ele é adolescente, aí de uns 16, 17 anos, todas as vezes eu vejo ele chamar a atenção da mãe, cara. Aí eu falei, se eu fosse pai desse menino, é porque não tem pai, só tem a mãe, né? É uma mãe solteira, que cria um menino já adolescente, e toda vez o menino chama a atenção da própria mãe, e o cara, que coisa feia, só que ele não é crente, e você é. E se tiver algum jovem aqui que chama a atenção da mãe, do pai, sabe, bate boca com a mãe e com o pai, conserta isso logo, meu irmão, que isso vai te atrapalhar aqui na Aliança Jovem, vai te atrapalhar. Se você quer, sabe, receber mais de Deus aqui na Aliança Jovem, você precisa alinhar a sua vida lá fora. Não é a gente chegar aqui na Aliança Jovem e esperar que os anjos desçam e que a gente voa nas asas dos anjos, estando com a vida toda bagunçada, moço. Isso só vai trazer problema para o Eupídio. Mas se a gente conseguir, se eu, Fagner, conseguir consertar a minha vida lá fora, né, e vir mais leve, cultuar nas alianças jovens, as nossas alianças jovens serão muito melhores do que já é. Se já é boa, vai ficar muito melhor. Muito melhor.
Porque você vai estar mais envolvido com Jesus. E quando nós estamos mais envolvidos com Jesus, a sede de trazer mais alguém é grande. E daqui a pouco outros lugares serão preenchidos, porque você, sabe, está tão apaixonado por Jesus que você quer que seu amigo também seja apaixonado por Jesus. Aí você vai e convida ele, bora para a Aliança Jovem, né? Bora. Daqui a pouco todas as nossas cadeiras estão preenchidas. Daqui a pouco os nossos cultos estão mais fervorosos em Deus. Então, essa é a terceira evidência de alguém cheio da presença de Jesus. Os maiores desastres na Bíblia e nos dias de hoje, escute bem, ó, os maiores desastres de homens na Bíblia e também nos dias de hoje, de alguém que caiu, está totalmente ligado a alguém que não teve domínio próprio, ou seja, de alguém que não conseguiu se dominar ou se controlar. Esses são os maiores desastres atuais, né? O meu sogro, que já é falecido, é o pai da minha esposa, ele faleceu tem alguns anos. Sempre quando eu conversava com ele, um senhor já de 80 e poucos anos, muito engraçado, sempre quando a gente conversava, eu sentava com ele para conversar, ele sempre falava assim: olha, meu filho, o homem, ele consegue dominar um bocado de coisa, mas só tem uma coisa que ele não consegue dominar. Você sabe o que é? Ele falava para mim, né? Aí eu, rapaz. E aí eu não sabia. Aí na primeira vez que ele falou comigo, eu não sabia dizer, né? Aí ele pegou e me falou que era a língua, né? O homem não consegue dominar, né? A língua. Né? O homem consegue dominar um bocado de coisa, mas a língua ele não consegue dominar, não consegue domar. A própria língua dele, né? E aquilo que às vezes a gente sai falando, isso é um problema muito grande que a gente traz para a nossa vida, né? E muitos homens caíram, né, nos dias atuais por conta disso, porque não souberam se controlar, não souberam se dominar. E aí, no auge da sua carreira, o cara trabalhou a vida toda para chegar onde ele queria chegar, mas ele não está sabendo se controlar e se dominar, né? Não está sabendo, ele não está conseguindo dominar ele mesmo. Ele consegue, de certa forma, administrar uma grande empresa, um grande negócio, fez a empresa dele crescer, a empresa cresceu, mas ele não consegue se dominar. Ele chegou exatamente aonde ele queria chegar. É como se o Eupídio, na barbearia, estipulasse um determinado ponto ali para chegar, ali colocasse ali, não, a barbearia, nós chegamos no auge da barbearia, estamos faturando milhões, né? Mas aí o Eupídio começou a se exaltar, se engrandecer, e aí começou a perder o domínio e o controle sobre ele mesmo. E aí é onde vem a queda do homem, é onde vem o declive da pessoa. Aí você imagine aí, a barbearia faturando milhões por mês, com vários funcionários, só que a barbearia parou de entrar dinheiro, agora só sai para despesa. Não entra mais dinheiro, porque o dono se exaltou, e aí ele começou, a maltratar os clientes dele, a atender mal, e aí a barbearia foi
diminuindo o ritmo, o fluxo foi diminuindo, e aí não entrava mais dinheiro, aí começou só a sair. Aí só saía, aí eu pedi o dono da empresa, eu pedi o Mateus como sócio, né? O Mateus sócio da empresa, aí começaram a já se encabular, mas o que está acontecendo, moço? Nós corta tão bem cabelo, nós somos profissional, nós fizemos curso em São Paulo, mas só está saindo, não está mais entrando. Daqui a pouco a empresa declara falência. Porque o cara que queria chegar aonde ele queria chegar não soube se controlar e não soube se dominar. E eu trabalho no ramo de moto desde 2005. Foi o meu primeiro serviço. Assim, depois de entregador de bebida alcoólica numa cargueira, foi meu primeiro serviço. Depois de entregador. E eu sempre tinha um sonho de chegar mais longe, né? Eu sempre sonhei mais longe. Não, eu vou chegar mais longe, eu quero ir mais longe, eu quero conquistar mais, não está bom. Uma vez eu disse para minha mãe, eu sou muito ambicioso, mãe. Eu quero mais. Eu disse para minha mãe. Aí eu disse para a minha mãe assim, mãe, deixa só eu construir minha casa, mãe. Aí eu paro, aí eu me aquieto. Aí eu me acalmo mais. Deixa só eu construir minha casa, mãe. E aí eu construí uma casinha lá no Parque Alvorada. Lá no fundo. Eu murei um terreno de 10 por 30. Fiz uma casinha de 2 cômodos. Coisa mais linda. Vivi 8 anos lá. Só que eu me lembro que eu disse para minha mãe, mãe, é só construir minha casa que eu me aquieto mais, mãe. Eu vou descansar mais, eu vou viajar mais um pouco, eu vou fazer o que eu gosto mais. E eu te pergunto, será que ele fez? Não. Porque ele queria mais. E aí queria caminhar mais, queria ir mais longe, queria ganhar mais. E aí, consegui construir uma segunda casa, maior, na frente. Né? Eu e minha esposa, a gente construiu uma segunda casa na frente. E aí a gente ficou 4 meses nessa casa. O sonho da minha esposa era uma pia de mármore. E aí a minha esposa realizou. Colocou uma pia de mármore bonita na casa. E a gente ficou 4 meses na casa. E aí Deus disse que era hora de sair de lá e vir morar para cá, para o centro. Né? E a casa ficou lá, alugada para outras pessoas inaugurar a casa. Mas onde é que eu quero chegar com isso? A oficina tem crescido, sabe, a gente tem desenvolvido, e hoje eu posso dizer que eu cheguei onde eu queria chegar, mas por pouco, eu quase coloquei a perder tudo que eu havia lutado para chegar, todo o caminho que eu havia percorrido para chegar. Por muito pouco eu coloquei a perder tudo. Por causa de orgulho, por causa de soberba, por causa de egoísmo, por causa de individualismo, eu quase coloquei tudo a perder. Mas graças a Deus, nós temos um Senhor misericordioso, que nos aceita toda hora, todo o tempo. E o Senhor tem me preservado e tem me guardado a minha vida. E graças a Deus, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não vou parar de produzir, sabe, de fazer os investimentos que a gente tem que fazer. Só que eu posso declarar hoje
para vocês que o meu coração hoje está em outro lugar. Está em outro lugar. O meu coração não está mais focado nas coisas dessa terra. Está em outro lugar. O meu sonho era comprar um carro novo, zerado. Cheguei, comprei, está lá fora lá. Depois, se vocês quiserem entrar, entra. Só bota uma gasolina. Mas era meu sonho. E eu cheguei lá, né? A gente chegou. Com muito esforço, com muito trabalho, a gente chega. Né? Mas o meu coração não está mais. Não está mais, né? Eu vou usar ele até comprar outro. Mas é para usar. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar, 9h18. Eu acredito que é tempo da gente se desligar das coisas dessa terra. Não estou falando para você parar de ter ou parar de construir. Estou falando que o nosso coração, nós só vamos obter crescimento. Nós só vamos obter crescimento naquilo que nós fazermos se Cristo estiver envolvido. Se o Senhor Jesus estiver na frente. Só assim nós vamos obter crescimento. Só assim nós vamos dar fruto em tudo. Aí sim, aí o tudo agora vale, né? O tudo agora é válido. Quando nós colocamos Jesus. Aí a sua empresa vale, o crescimento da barbearia vale, sabe? Ou você comprar um veículo novo vale, você adquirir uma casa nova melhor vale, algo melhor vale, um celular melhor vale. Tudo é válido quando o nosso coração está envolvido com Jesus, quando Ele está em primeiro em nossa vida. Aí as coisas vão começando a acontecer de forma mais, de forma sobrenatural na sua vida, porque você entendeu o mistério da coisa. O segredo é Jesus. Amém? O segredo.